Se você está procurando diploma de faculdade ou especialista em coisas baseadas em diploma ou curso, então não assista esse vídeo, tá? Sou uma pessoa aqui normal, tá bom? Que vai comentar sobre essa frase aqui, sobre o que eu entendo do significado dessa frase, tá? Vamos lá, então. Olha para essa frase. Estudar de forma teórica. Vamos lá. Essa frase é assim, ó. Existem dois tipos de estudos. Dois tipos de estudos. A gente tem o estudo, que no caso é estudar de forma teórica, e estudo não, meu Deus. Experiência. Existem dois tipos de experiência. A experiência teórica e a experiência prática, no caso, a experiência empírica. Então, estudar de forma teórica, a teoria são as regras do jogo, estudar de forma prática é a experiência empírica. Essa é a frase. Ponto. Agora eu vou dizer o que eu entendo sobre ela. Provavelmente ficou meio confuso, então eu vou explicar um pouco mais sobre a minha visão sobre essa frase. Vamos lá. Estudar de forma prática é você ir lá, meter a cara e literalmente fazer. Por exemplo, seus próprios projetos, colocar lá no seu portfólio, né? Seu currículo. Simplesmente, isso seria de forma prática. Estou separando de duas formas para vocês entenderem um pouco do que eu tô querendo dizer sobre a minha visão referente a essa frase, tá? De forma prática, seria literalmente ir lá e meter a cara e fazer mesmo. Já de forma teórica, seria literalmente você estudar o que já está ali no mercado, o que já está lá como regras. Então, estudar de forma teórica seria como que se fossem as regras do jogo, literalmente. Estudar de forma prática seria como você, ou seja, teórica, você saber as regras do jogo, e prática, você adentrar de fato como a vida é de fato. Então, é como que se fosse um diploma de faculdade, estudar de forma teórica e de forma prática, você ter os seus próprios projetos e tudo mais, e suas experiências trabalhando em certos lugares e tudo mais. Aí eu vou separar em duas pessoas, tá? Vamos supor que temos a Jennifer e temos o Pablo. Escolhi esses dois nomes bonitos, né, gente, pra estar representando aqui. Como exemplo, temos a Jennifer e temos o Pablo, tá? O Pablo, ele tem 80%, ou seja, na vida dele tem 80% de estudo de estudo o quê? De experiência. É estudo também, um tipo de estudo prático e 20% teórico. Já a Jennifer, ao contrário, é o oposto dele. Ela tem 20% de estudo prático e 80% de estudo teórico, de experiência, no caso, teórica, mas também é um tipo de estudo. Você ir lá e fazer também é um tipo de estudo, e você ir lá e saber o que deve fazer também é um tipo de estudo. Teoria, você saber o que deve fazer. Mas, muitas das vezes, vai atualizando as regras. Então, mesmo que você saiba o que deve fazer, possa ser que na vida, se você ir lá e fazendo, seja diferente, não seja 100% daquela forma. E prática é literalmente você fazer, literalmente. Não só, tipo, a teoria é você saber o que deve fazer, a prática é você fazer. Ok? Vamos lá, vai dar pra entender melhor. Então, temos a Jennifer, ela tem muito mais teoria do que prática, tem 20% ou 20%, isso mesmo, de prática, 80% de teoria. Já o bonito do Pablo, ele tem 20% de teoria e 80% de prática. É isso, fechou. Eles são opostos. Muita gente dizem que opostos se atraem, né? A gente também tem outra coisa que é muito importante ressaltar aqui, antes da gente continuar aqui se aprofundando e tal, é a questão
do que você deve entender para vencer qualquer debate. Minha opinião é qual? Você tem que entender de política, de filosofia, de ciência e também de religião. Porque em todo debate, eu nem estou falando alguns, eu falo em todo debate vai ter um desses quatro: filosofia, ciência, religião e política. Então, se você dominar desses quatro assuntos, você vai longe. A filosofia é como que se fosse a ética, é como que se fosse um tipo de religião, não é uma religião, tá? Mas é um tipo de religião, mas que inclui todos. Então, a religião, ela não inclui todos, cada uma tem seu grupinho. Já a filosofia, ela inclui todos, é como se fosse um tipo de religião, mas que inclui todos. É como se fosse a ética de uma sociedade, né? A famosa... Ou seja, a ética seria as coisas certas que se deve fazer e tal. E também que se deve pensar, de certa forma. E temos também a política, que seria mais relacionado à moral, ou seja, as leis da cidade, as leis dos países. A ciência, não preciso nem dizer, né, que são as comprovações, a comprovação que a maior parte da população mais aceita, é mais aceitável, que também inclui todos, independentemente da sua religião. As comprovações, de fato, aquelas comprovações que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que estão mais relacionadas estão mais relacionadas a provas empíricas, aquilo que a gente pode ver, e não aquilo que a gente não pode ver, que normalmente é religião e tal, né? E também que inclui a todos. E temos a filosofia, eu já falei da filosofia, política, religião, política, religião, filosofia. Tá faltando um, tá? Ciência, né? Ciência, já falei da ciência. Não falei da ciência. Ciência, eu acabei de dizer da ciência, meu Deus. Que literalmente é isso, é a comprovação. Então são esses quatro: a ciência, a política, a filosofia e a religião. Se você sabe disso, você domina qualquer debate. Não só debate, como vai muito longe na sua vida sem fazer coisa errada, né? Eu costumo dizer que a sabedoria, ela é, além de uma frase que Sócrates disse, que ele disse bem assim: só sei que nada sei. Então, só da gente entender que a gente não sabe de tudo, já tira um peso das nossas costas, e que a gente não pode controlar tudo por não saber de tudo. A gente tira um grande peso das nossas costas. E outra coisa também que eu acredito é que a sabedoria, ela é a filtragem do conhecimento. Então, é como se você pegasse aquele conhecimento que você tem e filtrasse e pegasse para sua vida apenas aquilo que realmente é ético, ou seja, é certo, e que realmente vai te beneficiar e beneficiar pessoas. Pessoas que você ama também. Ótimo. Então, literalmente, é isso. Agora, voltando para a questão do Pablo e da Jennifer. A Jennifer, ela tem mais conhecimento. Ok, o ser humano, na minha concepção, em todos os estudos que eu tive sobre MBTI, também mapas astrais e tal, eu estudei muito sobre isso, sobre mapas astrais, sobre o cérebro humano, neurociência, de certa forma. Eu não vou ficar dizendo o nome dopamina, cetonina e significado de cada um, não vou estar dizendo isso aqui, mas eu vou estar dizendo estudos que eu tive sobre relacionados à neurociência e tudo sobre o comportamento. Tudo não, mas estou estudando, né? Sou uma aprendiz, estou estudando sobre comportamentos humanos e tudo mais. Então, pelos meus estudos, eu compreendi que a gente tem a teoria e temos a prática. Sempre uma pessoa tem mais teoria e sempre outra tem mais a prática. Por exemplo, a gente sempre vai nascer mais com um dos dois predominantes. Então, ou a gente vai pensar mais, sempre vai ter uma pessoa que vai pensar mais e a outra que vai agir mais. A gente nasce com isso. Também é comprovado nas 16 personalidades MBTI, entre outros signos e tal. Mas eu entendo que quanto mais a gente equilibra, ou seja, vamos supor que eu sou uma pessoa de pensar mais. Então, eu sempre vou pensar mais, por eu ser assim, literalmente. Nisso não é só eu que tô dizendo, tá, gente? Eu não vou estar citando nomes aqui, mas literalmente a neurociência e mapas astrais e qualquer coisa, qualquer estudo que cita comportamentos humanos
e tal, e personalidades, dizem isso, tá? Que a gente sempre vai nascer com uma personalidade, que a personalidade não muda. É como se a personalidade, assim, na ciência fosse a sua alma, a forma que a sua alma se expressa, assim, na religião, mas na ciência é como se fosse você mesmo, a sua personalidade é quem você é, literalmente. Então, você nasce com isso e vai morrer com isso, mesmo que você mude alguns comportamentos e tudo mais. Então, por exemplo, vamos pensar, supor que eu nasci pensando mais do que agindo, né? Sou assim, por exemplo. Então, sempre eu vou pensar mais do que agir. Porém, para mim conseguir evoluir como pessoa, chegar a lugares que eu quero chegar, eu preciso conseguir deixar os dois o mais perto possível. Por mais que, claro, que um seja sempre mais forte, porque tá no meu traço de personalidade, tá? No caso, isso representa uma parte de quem eu sou, por exemplo. Então, esse vai estar acima. Mas se fosse ao contrário, se fosse oposto, esse daqui, no caso, a ação estaria sempre acima. Porém, se a gente quer ser seres humanos saudáveis, a gente precisa sempre estar tentando embalar o máximo possível ambos, porque ambos são importantes. Quanto o pensamento, quanto a ação, quanto a prática, quanto a prática, que são, resumindo muito as regras do jogo, quanto a teoria, né? Essas experiências mais empíricas, né? Que você vive de fato. As regras do jogo podem mudar constantemente. Muitas pessoas moldam as regras do jogo, mas elas acabam não expressando tanto isso, não defendendo tanto essas opiniões. Isso é uma forma de pensar mais do que agir, não defender tanto as suas opiniões e tudo mais. Eu poderia aprofundar muito mais sobre comportamentos humanos ou qualquer tipo, que eu sou apaixonada por isso também, né? É uma das coisas que eu sou apaixonada aí por seres humanos, por almas, literalmente. Então, eu estudo muito sobre isso. E também eu tenho um lado mais tecnológico também. Eu também sou apaixonada por tecnologia, principalmente pela parte não física, que no caso são softwares e tal. Então, vamos lá, gente. Não física do computador, no caso dos smartphones. Então, literalmente, se vocês quiserem que eu me aprofunde mais em qualquer um dos dois, vai ser ótimo pra mim, porque aí eu vou estar estudando e vou estar repassando esse estudo pra vocês. Então é isso, eu passei um pouco aqui do meu conhecimento e se vocês quiserem saber, quer dizer, se quiserem que eu passe pra vocês qualquer tipo de conhecimento sobre personalidades, alma, até vou pro lado até mais espiritual, podem estar me perguntando, que eu vou ir atrás, mesmo que eu não saiba. Porque tem muita coisa que eu preciso aprender. E também sobre tecnologia, tá? Meu notebook já tá chegando, glória a Deus. E aí eu vou poder estudar muito mais sobre tecnologia. Lembrando que eu estudo sobre a parte não física do computador. E não sobre a parte física. Então eu não vou saber consertar um computador assim, tá quebrado, consertar 100%. Quem sabe um dia, né? Mas eu vou saber mexer com algoritmos, coisas desse tipo, né? Lá dentro do computador, o famoso hacker. Eu não me considero hacker, mas estudei muito sobre coisas do tipo e tudo mais. Então vamos lá, gente. Fique com Deus. Até a próxima.